A meditação de hoje será sobre o tema os brados da cruz, as palavras da cruz. Naquele dia tão marcante, naquele dia tão doloroso, mas tão importante para a humanidade, quando Jesus foi erguido da terra num madeiro, pendurado num madeiro, nós encontramos nos evangelhos que ele proferiu algumas palavras, algumas frases, e essas palavras foram as últimas que nosso Senhor Jesus Cristo proferiu antes de morrer. São 7 palavras ou 7 brados, 7 afirmações, 7 palavras de Jesus que têm para nós profundo significado, assim, incontáveis aplicações para a nossa edificação. De forma bem rápida, para você entender quais são as palavras, a primeira, um brado de perdão: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. A segunda palavra da cruz, um brado de garantia ou um brado de salvação: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O terceiro brado, um brado de compaixão ou um brado de afeição, quando ele diz para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, e diz para o discípulo, filho, eis aí tua mãe. Um brado de compaixão. O quarto brado, um brado de angústia: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. O quinto brado, um brado de sofrimento, quando ele diz: tenho sede. João 19, 28. Esse é o quinto brado. O sexto brado, um brado de vitória: está consumado. João 19, 30. E o sétimo brado, um brado de resignação ou um brado de contentamento, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Essas palavras estão registradas nos evangelhos, especialmente Lucas e João, mas também em Mateus. Essas palavras têm sido explanadas, exploradas no melhor sentido dessa expressão, por grandes homens, notáveis estudiosos da Bíblia, e eu cito 2 aqui que escreveram sobre isso de forma bem profunda, que é Arthur Pink, A.W. Pink e Erwin Lutzer. Esses 2 escreveram livros sobre esses brados da cruz. Nós vamos ler o texto, aliás, os textos. Nós vamos ler Lucas 23 e vamos ler João 19. Abra sua Bíblia aí. Primeiramente, Lucas, capítulo 23. Nós vamos fazer uma leitura mais extensa aqui em Lucas, que é do 33 ao 49. E depois nós vamos ler João, capítulo 19, do 28 ao 30. Então, Lucas 23, do 33 ao 49. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros? A si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Versículo 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe todas essas coisas. Lucas 23, do 33 ao 49. Agora vamos lá em João, capítulo 19, e vamos ler do versos 28 até o 30. Do 28 até o 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado. Essa expressão tetelestai, que significa está pago, está feito, está cumprido. Tudo que foi decretado por Deus para a salvação do homem está feito, está completo. Jesus cumpriu plenamente a sua missão de Salvador. Lá em Lucas 19 ele diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. E assim Jesus se encontra nesse momento, diante de uma multidão escarnecendo dele, zombando dele, homens, mulheres, uma multidão de religiosos e autoridades, de curiosos, mas nós podemos dizer, ali estavam homens e mulheres perdidos,
nas trevas espiritual. E é assim que essa caminhada começa, porque Jesus, vivenciando aquele momento tão angustiante, tão sofrido, aquela morte tão humilhante, Jesus estava ali diante daquela multidão e certamente na sua certeza e convicção de que ele estava cumprindo cabalmente a missão que o Pai o confiara. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me confiastes. Certamente isso movia o nosso Salvador. E por isso a primeira frase, a primeira expressão que brota da sua boca é: Pai, perdoa-os. É por eles que eu vim. Eles são os perdidos, Pai. O Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. E aqui estão eles. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando o homem deu o pior de si, Jesus orou, não por justiça, não por ira sobre aqueles algozes, sobre aqueles malfeitores, mas Jesus orou por misericórdia, por perdão. Quando o homem deu o pior de si, Jesus deu o melhor. Eu estou sendo moído, partido, eu estou sendo ferido por causa de vocês. Pai, perdoa. Eles não entenderam nada. Eles não entenderam a missão que o Senhor me confiou. O que talvez quando as pessoas que ali estavam perceberam que Jesus ia dizer algo, talvez eles ficaram assim: o que será que ele tem a dizer? Cercado pelo escárnio, pelas ofensas, sendo enfraquecido pela perda de sangue, porque Jesus já tinha passado horas e horas em tortura, sabe, madrugada adentro, sendo inquirido, sendo sabatinado, ofendido, sendo questionado, sendo zombado, horas e horas ali, o sangue descendo, e os seus lábios apenas se moviam, dizendo: Pai, perdoa eles, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem. Não tinha ele uma palavra de justiça, de ira, de ódio. Não. Ele tinha uma palavra de perdão para os seus inimigos. Ele implorou para que seus inimigos não sofressem as consequências da maldade dos seus atos, porque cada parte da vida e do ministério de Jesus foi para que se cumprisse as Escrituras. O tempo todo nós vemos isso no relato da ressurreição. Palavras de perdão saíam de seus lábios enquanto pregos eram cravados em seu corpo. Quando a dor era mais intensa e quando a aflição se tornou mais aguda, Jesus orou por perdão aos seus ofensores. Talvez alguns que ali estivessem, quando ouviu ele ensinando lá no monte um dia, a multidão estava ali, ele se assentou e ele ensinou a orar. Perdoa os nossos devedores, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoe. E aqui ele está vivendo essa verdade. E aí eu fico pensando, será que podemos orar e dizer assim: Pai, quando as pessoas estão
nos massacrando, nos humilhando, nos espezinhando, nos ferindo? Será que nós chegamos diante de Deus e dizemos: Pai? Será que nós temos a capacidade de dizer: perdoa? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Será que podemos orar pelo perdão daqueles que estão tentando nos destruir? Você já pensou nisso? Será que a gente seria capaz de ter fé suficiente para deixar o juízo na mão do Pai Celeste? A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Jesus não se defendeu, porque Ele estava ensinando a mim e a você como que um filho faz. Como que é ser filho de Deus. Como que é entender essa paternidade. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. O primeiro brado da cruz, a primeira palavra, a primeira frase que saiu dos lábios de Jesus, ela ecoa para todos nós. Se não fosse o perdão de Deus, nós não estaríamos aqui, tendo essa revelação tão maravilhosa, essa certeza de que o nosso Salvador vive, Ele venceu a morte, Ele nos perdoou, Ele nos remiu, nos redimiu, tanto naquela época quanto agora. O perdão é livremente concedido aos que o recebem humildemente. Pai, perdoa. Jesus continua dizendo ao seu coração, e Deus continua perdoando, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Esse foi o primeiro brado da cruz. O segundo brado foi o brado de garantia. Ali estavam dois malfeitores, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e ali havia um diálogo entre eles. Havia uma conversa entre eles. E Jesus, então, é chamado para essa conversa. Quando um daqueles homens repreende o colega de crime, né? E diz: você não teme a Deus? Essa condição que nós estamos é porque nós fizemos por merecer. Nós estamos recebendo o castigo pelo que nós cometemos, mas Ele, que culpa Ele tem? Que crime Ele cometeu? Você não teme a Deus? Nem nessa hora, ou seja, nem no fim, no restinho de vida que você não teme a Deus? Olha Deus usando aí um malfeitor, né? Para dar um testemunho de fé. Nas últimas horas da sua vida, um reagiu de um jeito, outro reagiu de outro. E ele vira para Jesus e fala: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Lembra de mim. Reconhecendo Jesus como rei. Havia uma placa que era uma zombaria, uma ironia, um gracejo. Olha o rei dos judeus. Estava sobre aquela cruz. Mas aquele ladrão reconheceu: esse é de fato o rei. Ele é o rei. Lembra de mim, Jesus. E o que Jesus disse para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Essa foi a segunda palavra, o segundo brado de Jesus na cruz. Nossa atenção se volta então para esses dois homens. Ambos estavam à beira da morte, como eu disse. E ambos não tinham nenhuma expectativa futura de vida aqui na terra. Eram os últimos momentos deles, né? Era assim o apagar das luzes, né? O fechar da história de cada um deles. Era muito tarde para um novo começo, muito tarde para esperar que suas boas ações superassem as más ações. Eles não tinham tempo mais. Eles não tinham tempo mais para consertar o que eles tinham estragado, vidas que eles tinham machucado, famílias que eles tinham destroçado, pessoas que eles tinham ferido, crimes que eles tinham cometido. Arthur Pink diz,
interessante. Ele diz, comentando esse texto, ele diz: ele não tinha como trilhar as veredas da virtude, pois tinha um prego atravessado nos seus pés. Ele não tinha como realizar nenhuma boa ação, pois tinha um prego também atravessando nas suas mãos. Não tinha como virar a página e seguir vivendo uma vida melhor, pois estava morrendo. Mas ali, à beira da morte, o perdão o alcançou. Não tinha expectativa, mas a vida eterna foi ofertada para aquele que creu e reconheceu Jesus como o Salvador da sua vida. No entanto, a impossibilidade não é uma maldição se nos atrair para o único que pode nos ajudar. Na verdade, se não estivermos indefesos, não temos como ser salvos. Lá na cruz, esse homem teve o coração transformado. Nos últimos momentos da sua vida, ele teve o seu coração transformado. E eu também recortei aqui, capturei aqui uma frase de Charles Spurgeon. Ele escreveu: esse homem que foi o último companheiro de Jesus na terra, foi também seu primeiro companheiro nos portões celestiais. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. O ladrão esteve com ele na condenação e algumas horas mais tarde estava com ele na eternidade. Que maravilha. O perdão dado ao ladrão lembra-nos que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nosso passado. Há mais graça onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há mais graça do que pecado. Esse foi o segundo brado, o brado da garantia. O terceiro brado é quando Jesus diz para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. João 19, versículos 26 e 27. É interessante. Suspenso na cruz, sofrendo as agonias, a afronta, a humilhação, sangrando, ali Jesus, antes de pensar em si, ele pensou no outro. Olha, a essência do Evangelho não é pensar em si mesmo. Por isso que esse brado é chamado pelos estudiosos, de o brado da compaixão, o brado da afeição. Porque ele estava vivendo uma agonia tão dilacerante, mas pensou na sua mãe, pensou na solidão que ela teria. José, pelos relatos históricos, certamente já havia morrido. E aquela viúva vê o seu filho morrendo daquele jeito. E Jesus vai dar uma palavra de conforto. Antes que a presença de Deus se afastasse e as trevas se espalhassem sobre a terra, Jesus tomou providências com relação à sua mãe. Olha o exemplo que nós temos também como filhos. E muitas vezes cuidamos de nosso interesse, cuidamos das nossas demandas, cuidando dos nossos compromissos, do nosso trabalho, da nossa carreira, dos nossos estudos. E às vezes não temos uma palavra de compaixão, de afeição, de presença, de cuidado para com nossa mãe, para com nosso pai. Se você tem o seu papai, se você tem sua mamãe, lembra desse exemplo aqui de Jesus, aquele que é o nosso modelo, Lembra dessa compaixão na vida em família.
Esse é o terceiro brado. O quarto brado está em Mateus 27, 46, nós não lemos no início, é quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Mateus 27, 46. O abandono de Deus, o desamparo de Deus, essa angústia de carregar sobre o corpo os pecados de toda a humanidade. E como nós lemos no Salmo 24, quem há de permanecer no santo lugar de Deus? Um Deus santo e justo, ele não pôde olhar para o seu filho em pecado. E Deus virou o rosto, porque ali Jesus estava representando a mim e a você, os meus pecados, os seus pecados, a minha culpa e a sua culpa. E aí Jesus então dá esse brado, né? Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sem a cruz, mais uma vez pegando uma citação de Spurgeon, haveria uma ferida para a qual não existe curativo, haveria uma dor para a qual não existe remédio, não existe analgésico, não existe bálsamo. O pecado sempre exige pagamento. Ou Jesus arca com os nossos pecados, ou arcamos nós. Ou Jesus leva sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, a nossa maldição, ou todos nós estaríamos condenados eternamente, separados de Deus e da presença e da graça de Deus, se o Pai desviou o rosto de seu amado Filho, quando este foi considerado pecador. Podemos ter certeza de que Ele desviará também o rosto de qualquer pecador que comparecer perante o seu tribunal por méritos próprios. Deus meu, por que me desamparaste? É o brado da angústia, o quarto brado. O quinto brado é o brado de sofrimento, que nós lemos em João 19, 28. Tenho sede. Nós não podemos deixar de pensar que a sede de Jesus aqui não era uma sede física, um desejo físico de beber água. Não podemos ser tão reducionistas, não podemos ter um entendimento tão tacanho dessa afirmação. Tenho sede, e diz lá no Evangelho, né? Para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse o que havia sido determinado por Deus, para que sua sede devastadora pudesse ser saciada, Ele o fez, para que a Escritura pudesse se cumprir. Então ele disse: tenho sede de ver cumprido o plano, tenho sede de justiça. Ele mesmo ensinou também no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Tenho sede. Esse é o quinto brado. O sexto brado é o brado de vitória, é o tetelestai de João 19:30. Tetelestai, está consumado, está pago. Nossas culpas, nossa condenação, nossas misérias foram todas resolvidas ali na cruz. Jesus assumiu para si a morte que era minha e sua. Aqueles ladrões que ali estavam era exatamente a representação da humanidade. Muitos vão rejeitar, outros vão acolher, mas todos nós somos condenáveis. Já nascemos condenados, se não fosse a graça de Deus para nos redimir. Davi fala no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nessas palavras, está consumado,
encontramos a certeza da nossa salvação. A convicção de que os nossos débitos para com Deus, o Pai, foram pagos por outra pessoa, e essa pessoa é Jesus. É claro que Jesus ainda tinha de ser sepultado, como foi em seguida. Depois ele viria a ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus. Ainda haviam etapas para se cumprir nessa obra da redenção, mas esta conclusão, o está consumado, já havia sido determinado antecipadamente. Está pago. Esse brado significava que a semente da mulher prevaleceu sobre a semente da serpente. Havia uma inimizade antiga, desde a criação do mundo, quando o pecado entrou. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Havia essa inimizade. Então, esse brado significava que a semente da mulher havia triunfado sobre a repulsiva serpente. Louvado seja Deus. Um exercício que eu e você podemos fazer neste ponto, nesse brado, nesse sexto brado, que é o brado de vitória, é escrever os nossos pecados. E tem um autor que propõe isso, escreva os seus pecados em um livro contábil e depois registre, quitado do lado. Um aborto, quitado. Uma fornicação, quitado. Um adultério, quitado. Uma traição, quitado. Uma ganância, um roubo. Qual foi o pecado? Um comportamento criminoso, um egoísmo, quitado, quitado, quitado. Foi pago. A nossa dívida foi paga. Se não mencionei aqui um pecado, porventura, que veio à sua mente, você pode adicionar e pôr à frente, quitado. Todos os pecados e a culpa de cada homem ou mulher que reconhece Jesus como Salvador, tem esse carimbo, esse registro. Foi pago. A minha dívida pagou para eu livre ser, para eu viver livre. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí nós chegamos ao final, que é o último brado, o brado da resignação. O brado do fechamento, daquele momento onde Jesus se entrega nas mãos do Pai. Registrado em Lucas 23, 46, que nós lemos: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O primeiro brado começou com: Pai, perdoa-lhes. Agora, depois de mais 5 brados, o sétimo ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só agora ele pensou em si, Ó Pai, nas tuas mãos eu cumpri, Pai, eu te glorifiquei, cumprindo a missão que o Senhor me confiou. Aqui na terra, quando a gente lê o relato dos evangelhos, Jesus viveu na presença do Pai o tempo todo, mas agora ele estava voltando para a glória que ele tinha junto do Pai antes de ser encarnado, para a comunhão mais íntima com o Pai. O último brado de Jesus expressou a confiança de que ele seria bem recebido pelo Pai. A certeza e a confiança que ele tinha: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que significado magnífico essas palavras nos trazem. O poder das mãos, porque durante o seu ministério, por diversas vezes,
Jesus disse que seria entregue nas mãos dos homens. Jesus seria entregue aos malfeitores. Lá no Getsêmani, enquanto os discípulos cochilavam, cansados, ele disse: chegou a hora, vigiai e orai comigo, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos. O traidor se aproxima, aí vem o traidor. Lá em Mateus 26, nós temos esse relato. Mas, quando chega o momento em que as mãos dos homens não podem fazer mais nada, e as mãos de Deus têm o poder, o final, a palavra final vem de Deus, e é das mãos poderosas de Deus. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Às vezes nós pensamos assim: o que vai ser de mim? Nós estamos vivendo um tempo de tanto medo, de tanta ansiedade, futuro, trabalho, dinheiro, emprego, sustento, aluguel, contas. O que vai ser de mim? Meu patrão está falindo, está quebrando, e eu estou na mão dele porque eu trabalho para ele. Não. Você não está na mão dele. Você não está na mão de homens, você está na mão de Deus. Lembra disso? Por um momento, Jesus viveu na terra e assim, aparentemente, ele estava nas mãos de homens. Mas ao final da nossa história, a certeza que eu e você temos, ou precisamos ter, é que a nossa vida está, porque ela sempre esteve, e ela sempre estará. A nossa vida está nas mãos de Deus. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus então ora. E nós precisamos, como povo de Deus, como igreja de Deus, viver esse testemunho, apresentar às pessoas a realidade da obra de Cristo, a mensagem que precisa sair da minha boca e da sua boca. Se pudesse você escrever uma página com 7 brados, quais seriam os seus brados? Será que você começaria perdoando aqueles que te ofenderam, que te machucaram, que fizeram mal para você? Será que você encerraria dizendo: em tuas mãos eu entrego o meu espírito? Será que nesse processo você ia cuidar dos seus, pensar nos seus familiares, vivendo angústia, vivendo momentos de abandono? Como seriam os seus braços, as suas palavras, as suas últimas palavras? Pense nisso. Lembre que a sua vida está nas mãos do Senhor, e cada vez que nós anunciamos a morte do Senhor, nós estamos dando um testemunho que Ele, o Senhor, nos chamou a dar. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, diz Paulo lá em 1 Coríntios 11. E Jesus disse, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Então, a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição é a mensagem que deve estar sempre nos nossos lábios, porque é vida, é a mensagem da vida. Nesse domingo, o domingo da ressurreição, que haja vida abundante sobre a sua casa. Aquelas áreas que porventura estão sepultadas, estão mortas, aqueles projetos, aqueles sonhos, aquela alegria que foi enterrada no mar de aflição, de dor, de tristeza, que possa ressurgir também ao comando de Deus, do poder de Deus, te levantando das mãos, porque seus pecados foram perdoados, as suas culpas foram levadas por Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós temos paz. O castigo que nos traz a paz está